Olá a todos, estamos aqui com mais um programa Ela Investe, que você pode acompanhar pelo YouTube, pelo Insta, pelas redes sociais, em parceria com a Tabasco Conteúdo, que tem nos apoiado e nos ajudado brilhantemente para tudo isso acontecer. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial. Fiquei muito feliz quando ela recebeu o nosso convite para participar, que é a Alice Sosnovski. Alice, muito obrigada por ter vindo, querida. Imagina, é um prazer estar aqui com você, Você Cláudia. sabe que eu te adoro, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Aí das jornadas, mas eu acho que a gente nunca conseguiu um papo nosso, né? Eu acho que esse tempo todo, acho que uns 7, 8 anos pelo menos, mas a gente nunca teve um papo nosso, né? Com certeza, parceiras de jornada, De né? jornadas, Mas a né? gente se encontra tanto em evento e conversa rapidamente. Eu lembro de você falando, vou para Portugal, vou voltar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente vai acompanhando, se acompanhando, mas não consegue sentar, né? E tomar um café, Não é? conversar. Aí chegou a hora. Aí eu fiquei muito contente quando você aceitou. Alice, fala um pouquinho pra gente da tua jornada, né? Eu acho que é importante para todo mundo, né? Eu já te conheço há bastante tempo, conheço tua jornada, te acompanho, sou fã. Mas só para a gente ter um pouquinho do contexto, algumas pessoas conhecerem melhor também, né? Porque eu acho que também tem uma outra coisa. Nós, mulheres, a gente tem que falar mais das nossas realizações, do que a gente fez, do que a gente faz, né? Então aproveita e fala aí um pouquinho de você. Com certeza. Eu já sou da velha guarda aí do empreendedorismo feminino, viu? Deixa eu recuperar aqui um pouco a história. Eu sou formada em jornalismo. Em Minas Gerais, aí vim para São Paulo, comecei a trabalhar no Estadão, na América Online, mas uma hora eu cansei desse negócio de ficar em redação 14, 15 horas por dia e decidi empreender. Isso foi no longínquo ano de 2005, Opa! quando empreender não era uma coisa assim muito glamurosa, E né? nem empreendedorismo feminino, né? Não se Não, de falava, maneira né? nenhuma. Montei a minha empresa Aham. no final de 2005, e aí eu era sócia do meu marido, montamos uma agência digital, e comecei a quebrar cabeça, e vi que, como uma jornalista, eu era uma péssima empreendedora. Aí o que que eu fiz? Fui fazer todos os cursos, né? Sebrae, na época era o único que Aham. tinha, então fazer curso Sim. de fluxo de caixa, de atendimento no Sim. Sebrae. Mas, em paralelo, como uma boa jornalista também, eu montei Sim. um blog para Opa! falar dos perrengues que eu passava, e não eram poucos. Aham. O blog chamava O Pulo do Gato. Sim, que virou um livro Que depois, virou, né? exatamente. E eu comecei a entrevistar muito empreendedor, fui trabalhar numa revista de tecnologia para pequenas e médias empresas. Que legal. E fui entrevistando muito empreendedor e tal, eu falei, gente, mas esses empreendedores, eles são malucos, né? Assim, é uma raça diferente, eles gostam de ir arriscar, são ousados. Eu falei, quer saber? Vou fechar, vou largar esse negócio de redação e vou montar minha primeira empresa. Meu Ah, marido era programador autodidata, montamos uma agência digital, eu cuidava da parte de estratégia, de conteúdo e tal. sim, Em sim. 2010, eu vi a oportunidade de fazer aquele curso 10 mil mulheres. 2010 para Sim. 2011, eu nem me lembro Que mais. era na FGV, Que né? era na FGV e na Sim. Fundação Dom Cabral, lá em Sim. Minas, né? Mas Aham. eu já estava em São Paulo e era um Aham. curso, assim, super restrito. Eram uns 800 mulheres candidatas Sim. para uma turma de 40, 45 mulheres Era no bem máximo. concorrido. Era bem concorrido. Mas, enfim, passei, estávamos lá, 45 mulheres na GV, né? Nos achando. Foi quando eu conheci a Ana Que Fontes. E bacana. nessas Foi da mesma conversas, turma. somos da mesma Nossa, turma. tem uma turma bacana e até Tem, hoje, né? Tem tem. uma. Até hoje agora a gente tem um grupo no WhatsApp que já faz, a gente é de antes do WhatsApp, né? Mas a gente se encontrava e até hoje um grupo bem potente, a Aham. gente conversa Que bastante e legal, tal. que Tem muitas legal. empreendedoras lá Rendeu ainda. bastante essa turma. Rendeu bastante, Que bom. muitas amizades. Isso é o mais legal do empreendedorismo Sim. e do empreendedorismo feminino. Essa coisa Aham. que todo mundo fala hoje, não é nada da sororidade, que é Sim, um termo sim. muito novo, mas que já existia, ó, Sim. desde o tempo das nossas avós, Exato. né? Só que não era praticado, né? A gente tem Não, que falar mais e fazer mais e também, fazer né, mais. Alice? Então, assim, era uma turma ali que conhecia pouco de Sim. empreendedorismo, mas que a gente queria muito sucesso uma da outra. Então, a gente trocava muita ideia, conversava muito. Eu morava perto da Ana, eu pegava carona com ela, a gente ia. O curso era na Berrine, Sim. então pegava um trânsito e tal, ia conversando. Poxa, mas passaram 800, só tem 40 aqui. Tem muita mulher precisando disso que a gente está vivendo, Exato. que legal. E Aham. dali surgiu a semente, a ideia da Rede Da Mulher Rede Mulher Empreendedora. Empreendedora. Lembro até hoje. A gente escrevendo no Que eu adoro essa papel. história, eu amo essa história, porque olha só, vocês estavam lá porque vocês precisavam desse curso. Era importante para vocês como empreendedoras, enfim, e era
um curso diferente do que você veio fazendo, do que Ana veio fazendo, né, do corporativo, e vocês pensaram em quem? Pensaram naquelas outras que estavam fora, que ficaram né? de fora, as 760 mulheres que ficaram de fora. E dali começou a rede, assim. Então, eu tinha uma agência digital, montei o site, a Ana tinha um coworking na época, Sim, eu conheci. montou o coworking, dali nasceu a virada empreendedora, dali nasceu o O fórum, fórum. e tudo assim, você fala, nossa, mas nasceu uma ideia, planejamento, nada, era numa conversa, num cafezinho, numa cerveja, às vezes. Como a Ana fala, né? É num clique, né? De 5 Num anos. clique, aí vamos fazer, vamos. E assim, tudo muito, era mambembe, mas era muito apaixonado. Sim, sim. E a gente era muito assim, tinha muita vontade de fazer acontecer. Então, iam as mulheres lá e a coisa foi crescendo, Sim. até que chegou um momento, né? A Ana brilhantemente levou. Quantas mulheres tem? Eu já perdi a conta. A Ah, última conta que eu tinha era 800 mil mulheres. por aí, viu? Pra mais, né? Mas foi uma coisa assim que começou muito nesse clique mesmo, que ela falou. E desde então, bom, eu tive a agência digital, mas depois eu brinco também que eu separei do meu sócio marido para deixar o marido. Muitas mulheres que estão me escutando já devem ter É uma vivido dica. isso. É uma coisa, não é fácil, Sim. não é impossível. Meu pai e minha mãe, por exemplo, trabalham juntos, são empreendedores Sim, também, sim. trabalharam juntos a vida inteira. Mas tem uma hora, eu tive filho perto também, na mesma época, e tem uma hora que se mistura muitas coisas, né? Tá a família no mesmo barco, falando de trabalho o tempo Sim, inteiro. sim. Então a gente balançou Tem um ali um desgaste pouquinho, natural, tem um desgaste né? natural. Sim. Então a gente decidiu se separar profissionalmente. Profissionalmente. O casamento continua firme e forte, mas decidimos nos separar profissionalmente. Ele foi ser sócio de outra pessoa, montou uma agência de tecnologia, trabalha com tecnologia, e eu montei uma consultoria, porque aquele blog, o Pulo do Gato, que eu falei, que eu entrevistava os empreendedores, no fim virou um livro, Referência também. virou uma referência. Eu sou um dos primeiros Sim, blogs de sim, empreendedorismo do exato. Brasil. Lembro na época o pessoal fazendo o levantamento de quem falava de empreendedorismo, saía na Exame, saía. E o meu blog sempre aparecia lá nos primeiros, porque eu comecei a falar de. Sim. E era empreendedorismo, não falava tanto do feminino, porque a gente não tinha tanta referência. Apesar de já ter mulheres maravilhosas empreendendo. Sim. Uma Lúcia, né, a Trajano e tal. Sim. Não aparecia tanto na mídia. Mas aí a gente começou a falar, e a Rede Mulher Empreendedora também levou essa bandeira, né, para a Desbravou, né? sociedade. Muito bacana. E até hoje, Até né? hoje. Propósito Até hoje. maravilhoso. É um trabalho maravilhoso que surgiu, você falou a palavra-chave, surgiu de um propósito Exato. muito forte. Então, aí eu fui falando de empreendedorismo, Até pela tua experiência, né, Alice? Eu acho que isso é importante, né? Porque você estava colocando muito da sua experiência ali e também você já tinha esse olhar, né? Como que eu posso ajudar esses empreendedores, né? O que eles precisam buscar? Ali não era só mulheres, né? Falar com empreendedores de uma forma geral. No geral. Que é a no melhor geral. forma, né? Mas a gente como mulher, a gente sente muito essas especificidades do empreender Sim. feminino, né? Aham. Hoje eu faço mestrado nessa área, para você ter uma ideia de como é que eu gostei da brincadeira. Fui fazer mestrado na USP nessa área e trabalhando com competências empreendedoras femininas. Que legal. Por quê? Porque a gente tem um jeito de empreender Sim. diferente. E aí, se você vai estudar, até pelo contexto histórico, desse negócio da mulher Isso. cuidar da família, de mexer com o filho, ao mesmo tempo mexer com os idosos Exato. de uma mesma família. Então, essa coisa de lidar com a diversidade com mais facilidade. E aí você vai vendo, gente. Bom, o meu blog acabou estendendo também. Hoje eu estudo muito comportamento e competências empreendedoras, as famosas soft skills, que hoje está Claro. em alta e super na moda, mas eu sim. estudo isso há mais de 10 anos. Aham. E a gente vê que a mulher tem muita soft skill para essa nova economia. É isso que eu mais fico feliz de ter percebido, de estar vivendo essa onda no momento que ela está acontecendo. É gostoso, né, Cláudia? Não, e você sabe que isso é fantástico, porque assim, a gente sabe da característica da empreendedora. A gente vê nos olhos. Eu acho que quantas mentorias nós fizemos, né? Eu acho que eu já fiz mais de 1000 mentorias para as mulheres. E a gente sabe que tem algo diferente ali, né? A gente sabe, enfim, quantas pesquisas da Rede Mulher falaram exatamente disso. Então, quando você estuda isso, eu acho admirável, eu acho você fantástico.
buscar tudo isso e contribuir para o ecossistema. Você tá devolvendo muitas coisas para o ecossistema. E compartilhar, né? Compartilhando, você está trazendo, isso é fantástico. Então, você ter essas mulheres, você conhecer isso, o quanto que você pode ajudar. A gente conversou com algumas mulheres aqui e muitas, quando estava numa fase do empreendedorismo, mas estão até crescendo num determinado momento, falaram assim, será que eu vou? Será que eu continuo? Será que é para mim? Opa! Então, por que as mulheres se questionam, né? Ou será que questionam as mulheres em relação ao que ela pode? Aí você está falando da questão cultural, da questão financeira, da questão, né, da carga horária das mulheres. A gente sempre falou isso na Rede Mulher, né? Exatamente. Você é mulher full time, você trabalha o tempo todo, você leva o teu negócio para casa, você tem que discutir, né, o tempo todo. Então, eu acho que estudar isso, Alice, é fantástico. Então, nossa, maravilha tudo isso que você está fazendo. Se você conseguir listar para a gente e falar um pouquinho dessas características dessas mulheres, mas principalmente, Alice, como que a gente ajuda essas mulheres? Pois é, Cláudia, você falou uma coisa super importante. Será que são elas ou será que é a sociedade? E a resposta está aí, são as duas coisas. A gente já Eu suspeitava. A gente já vem de... Porque a gente vive isso, né? Na pele. A gente vive. Então, quando você vai estudar isso na teoria, eu vejo, eu acho muito legal, porque eu consigo ver na teoria o que eu já vivi na pele, sabe? E aí é mais fácil de você superar e avançar. Porque, assim, a gente vem de uma cultura muito, né, da mulher restrita ao espaço fechado da casa, cuidar da casa, e o homem nos espaços de poder. Sim. Então, essa facilidade mais de fazer um networking, né, de ir para os espaços públicos. Até mais tempo, né? Muitos homens. Né? Exatamente. E aí, a gente tem... Aí eu vou falar da minha... Adoro... Eu sou professora também, dou aula de empreendedorismo. E eu gosto muito de dar exemplos de pessoas que eu conheço ou os meus próprios exemplos, que eu acho que traz mais verdade. Sim. E eu, assim, eu sou jornalista por formação e eu demorei anos. Falei que eu comecei a empreender em 2005, né? Para 2006 e tal. Mas, assim, eu demorei muitos anos para falar que eu era empreendedora. Eu sempre falava, quando eu me apresentava, eu falava, eu sou Alice, sou jornalista e tô fazendo um negócio aqui. E tô fazendo. E eu via... E tem um blog ali que eu falo de empreendedorismo, né? E eu via, quando eu fazia mentoria, ou quando eu dava aula, ou conversando com as amigas, assim, né, com você e tal, as mulheres demoram para se reconhecer empreendedora. Eu lembro quando caiu essa ficha para mim, anos depois eu falei, eu sou Alice, empreendedora. Sabe quando você... Nossa, mas será que eu sou empreendedora? Será que eu sou empresária? Sabe, assim, então eu percebo que tem uma... Eu tô falando da minha prática e do meu estudo, tá? Sim. Tem uma dificuldade aí da autoconfiança, da autoafirmação de que eu sou, né? Então, isso é mais fácil para o homem, né? Culturalmente falando mesmo. Então, é mais fácil para ele se assumir. Então, montou uma empresa, colocou uma mesa, né? Uma barraquinha na garagem de casa, fala, pronto, eu sou dono da empresa. E a mulher, às vezes, precisa ter um monte de coisa, mas só vai se reconhecer empreendedora, empresária quando tem um funcionário, quando tem um espaço físico, quando tem, né? Quando está faturando muito mais do que... Então, assim, essa dificuldade e a sociedade que trouxe pra gente essa... A gente nasce num, né? A gente fala, a gente tá num aquário onde essa sociedade já é assim. Então, a gente é assim porque a sociedade é assim, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha, não sei. Mas são as duas coisas, a resposta é essa. Então, assim, como é que faz para mudar isso? Vou até avançar um pouquinho. Exato. A sociedade tem que mudar, mas a gente também. Por isso que eu fui para essa área de soft skills, porque, assim, a gente também tem que se reconhecer mais empreendedora, temos que trabalhar mais as nossas soft skills de autoconfiança, de ousadia, de networking, para conseguir também fazer com que a sociedade mude. Claro, né? Claro, que bacana. Você sabe que o nosso propósito, o nosso objetivo aqui no programa também nasceu um pouco disso, né? Porque, como você sabe, a gente conversa pouco, mas também tem um histórico enorme de empreendedora, mentora, avaliadora de banca de startups, investidora anjo. Então, uma jornada incrível que as pessoas falam assim, Cláudia, fala mais pra gente sobre isso, coloca isso. E normalmente eu ia nos eventos e falava, não, eu sou investidora anjo, sou validadora, sou mentora. Então a gente acaba se restringindo. Então eu também me coloco nesse papel, Alice. Sim. E eu acho que eu também, o que eu tô fazendo hoje aqui, dos trabalhos, é também, isso pra mim também é um desafio, não deixa de ser. Então a gente tem que trabalhar muito bem isso.
Mas também a gente tem que trazer mais mulheres, sabe? A gente tem que colocar isso para as mulheres e para homens também, para empreendedores. Nosso ecossistema, ele é rico de informações. A gente tem um país, o Brasil, ele tem uma abrangência, uma riqueza em startups, em empreendedores. Mais de 50% do CNPJ são de mulheres, né? E quando a gente vê ao longo do tempo, isso quando a gente está falando em grandes negócios, em startups, a gente está falando que menos de 10% das startups têm mulheres ou são lideradas por mulheres, eu acho que a gente tem que fazer esse papel. Ou que recebe investimento, né? Saiu uma pesquisa recente falando que Sim. É o número 2%? 2%. Que recebe investimento que são fundadas por mulheres, né? Por mulheres. Olha o tanto de startup que está aí, pronta para receber investimento e virar unicórnio, né? E você sabe que também é interessante o seguinte, porque eu acho que eu comecei a fazer parte da Rede Mulher também, assim como você, não exatamente como você, mas o que você viu de muitas mulheres, a necessidade de fazer parte de uma rede. Então, eu fui buscar, conheci a Rede Mulher, eu me encantei, me apaixonei, acho que até um pouco da minha carreira, né, como consultora, que trabalhava no corporativo, eu comecei a fazer mentorias e como isso me enriqueceu. Mas aí eu trabalhei muito com mulheres, trabalho muito com mulheres, mas quando eu vim para o lado de startups, só homens praticamente, né? Muitos eventos, a maioria dos eventos, isso eu tô falando de 2015, 2016, eram formados por homens. Sim. E eu ia nesses eventos porque meu negócio era conhecer mais startups, era me enfiar mesmo nos eventos, né? Conhecer. Eu procurava muitas referências, encontrei muitas poucas referências femininas, e eu acho que esse que é um ponto importante, né, Alice? É a gente colocar isso para as mulheres, que elas também podem, né? Sim. Você passou por isso, né? Quando você também falou assim, tem que se provar, eu posso, eu também sou empreendedora. Você era uma empreendedora fantástica, estudou para isso, né? Tem todo o know-how. A gente tem que se posicionar mais, porque às vezes assim, a gente, é claro que sempre aprender é bom, se colocar, né? Igual você está colocando aqui, é um desafio, mas você está fazendo, parabéns, lógico. Você precisa muito, que bom que você teve essa, né, de se colocar no desafio. Sim. Mas a gente já é muita coisa e não se posiciona. Exato. Né? Então, essa coisa de se posicionar, quando você me convidou, eu fiquei super feliz. Falei, primeiro porque você estava fazendo isso, eu acho que é super necessário, você está preenchendo uma lacuna importante. Bacana. E a outra você está me dando a oportunidade de vir claro. aqui falar. Que bom. Então, e eu acho que você inspira muitas mulheres também, Alice. Mas como que você acha, até por você ser estudiosa nisso, como você acha que a gente pode quebrar essa barreira? Você falou assim, vamos se expor, vamos falar. Eu acho que quanto mais mulheres falar, isso é importante. E qual é a mensagem para os homens em relação a isso? A gente está vivendo num mundo, né, numa nova economia. Apesar, quando a gente fala, não, século XXI, nós já estamos na segunda década, né? Já passou mais de 2 décadas do século. Daqui a pouco o século acaba e a gente ainda falando, né, do século XXI. Mas essa nova economia, a transformação digital, ela não tem 2 décadas. Começou um pouquinho, né? Claro que a tecnologia vem crescendo, mas assim, essa transformação disruptiva, essa coisa muito acelerada, não faz muito tempo. Aí surge uma pandemia também, que coloca tudo de cabeça para baixo. Então, assim, a gente tem que, nesse momento, aprender a viver nessa nova economia. Sim. E eu acho que a mulher, ela já traz essas skills, essas habilidades para viver nessa nova economia. E a diversidade é uma delas. Quando você fala, como é que os homens participam disso? Os homens que estão ligados nisso, outro dia eu brinquei não, falei muito sério no último Dia da Mulher, que o futuro é feminino, mas não é feminino no sentido de mulher e homem, é feminino no sentido dos atributos femininos, que considera muito a diversidade, que considera muito a empatia. Exato. Então, assim, os homens que estão ligados nessa nova economia, eles estão ligados na diversidade e nesses atributos femininos. Que bom ouvir isso. Então, eu acho que, assim, estamos todo mundo junto, não tem esse negócio de homem contra mulher, muito pelo contrário, a gente só vai alcançar e dar o pulo do gato, né? Pra usar Exato. a gente só vai dar o pulo do gato se a gente fizer isso junto, porque os atributos femininos, eles estão nas mulheres e estão nos homens também, claro, né? Claro. Então, a gente tem que unir e o mundo, a sociedade no geral, está precisando desses atributos, né? A Terra, o planeta Terra está muito mal cuidado, a gente vê nessa pandemia a natureza, né? Invadindo um lugar que o homem, que o ser humano tomou. Pois é. Então, assim, a gente está precisando mais do cuidado. Sim. Né? De novo, da empatia. Sim. Então, isso tudo o feminino traz. Sim. E todo mundo tem a ganhar com isso, né?
Diversidade é importante, né? Super. Eu acho que na própria Rede Mulher, e você sabe disso que a gente conversa muito lá nos grupos sobre isso, em questão da importância da mulher também, quando uma mulher empreende, ela trabalha, vem uma sociedade, né? Ela ajuda a casa, ajuda a família, ajuda o bairro, enfim, né? Porque com a mulher, quando ela empreende, ela traz tudo isso, né? A ONU diz que o sucesso da mulher ele é mais horizontal. O que isso quer dizer? A mulher, quando empreende, ela primeiro que ela ajuda. Você vê esses programas governamentais sempre dão dinheiro para a mulher. Sim. Não é à toa, né? Sim. Então tem ciência por trás disso. Ela ajuda, ela dá educação para o filho, ela contrata a sobrinha, ela ajuda a mãe, o pai. Então, assim, o sucesso é mais horizontal. Exato. O homem, quando faz sucesso, é mais assim, ele desponta numa sociedade onde é mais vertical. E da mulher, Sim. ela acaba ajudando. Então, quando você ajuda uma mulher empreendedora, você está ajudando toda aquela comunidade. Por isso que a gente até faz muito, né, a tal das hashtags que a gente fica fazendo campanha. Então, assim, compra de uma mulher empreendedora. Quer ajudar o empreendedorismo feminino? Compra de uma mulher empreendedora que você já está ajudando. Colabora. Que ela vai ajudando todo mundo que está em volta dela. E ela vai comprar de alguém que também é empreendedora. A mulher tem esse cuidado, esse olhar diferenciado. É verdade. E eu lembro que quando a gente começou a falar fortemente dessa questão de empoderamento feminino, né? Eu acho que todo mundo ficou, nossa, de novo, né? Lá vem uma empoderada, lá vem uma empoderada. Mas eu acho que isso é tão relevante pra gente. Quantas vidas foram mudadas, né? Quantas mulheres se sentiram encorajadas, né? Eu acho que a gente tem esse privilégio de ter conhecido tantas mulheres, tantas empreendedoras, ou seja, empreendedoras que estão começando, ou como empreendedoras que estão aí já no topo, né? E menina, você já chorou no Fórum das Mulheres Empreendedoras? Sempre. Não é? A gente sempre chora. Não? Porque você sempre conhece alguém que saiu de um lugar e que de repente está lá no último fórum que teve presencial. Agora os 2 últimos foram virtuais e foram muito bacanas. Maravilhosos. Mas eu lembro do último presencial que teve, eu chorando, assim, parece que eu estava, sabe, assistindo um filme muito, muito dramático e muito lindo, assim, porque você vê, e mulher com um menino pequeno no colo. Não é? Sempre tem, lindo. sempre tem. É demais. Você sabe que eu acho que eu participo de uns 6 anos dos fóruns, né? E este ano foi o único ano que eu consegui assistir palestras, porque todos os anos eu ficava na arena de mentorias o tempo todo. Né? Era uma ou outra palestra que eu conseguia assistir parte. Porque, assim, eu me envolvia tanto com aquelas mentorias, com aquelas mulheres, a maioria mulher, né? 95% ali de quem realmente vai buscar mentoria são mulheres ali nesses fóruns. E assim, para mim aquilo já era gratificante. Então eu passava 2, 3 dias ali, chegava em casa realizada, sim, porque cansada. São tantas histórias, né? Cansada, são tantas histórias. Realizada. Você fala, nossa, como é que tá tal empreendedora? É. E eu procuro ajudar sempre que eu posso, né? E como isso é gratificante. Aí tem um outro papel também, que eu acho que é uma outra importância também. O quanto a gente cresce quando a gente ensina. Nossa, a troca, assim, é aquilo. Toda vez que eu faço mentoria, eu saio de lá com a certeza de que eu ganhei mais do que o mentorado, assim. Não é? Porque você vai passando informação, mas você vai aprendendo tanto também. E a mentoria, assim, um dos pré-requisitos da mentoria é ter essa escutativa, que é uma outra habilidade também, difícil de ter, mas que a gente vai treinando e vai, né? E tem que ser assertiva ali, né? Porque você tem histórias. Né? E a gente vai escutando e vai aprendendo tanto com né? A gente... E aí a gente até se coloca, assim, até muda a perspectiva dos nossos problemas. Claro, claro. Que parece assim, problema a gente sempre tem, desafio você sempre tem. Mas quando você escuta outras histórias, você fala assim, até que meu problema dá para resolver. Pois é. E você sabe que, assim, a gente acaba com a experiência de uma ajudando uma próxima, fazendo conexões, né? E acho que esse é um tema importante para a gente falar, da importância da mulher buscar uma rede, né? Participar. Eu acho que, não sei se você estudou sobre isso, mas eu acredito que seja uma característica da mulher também. Ela busca isso, ela não trabalha solitária ali, né? São poucas, né, que ficam por muito tempo ali solitário. As mulheres, elas participam de redes, né? Mas é um paradoxo, sabe, Cláudia? Porque, assim, eu lembro quando começou a rede, que a Ana montou lá o coworking, e dava dificuldade, ela vai contar também depois, né, assim, tinha dificuldade de trazer as mulheres para o coworking, que era só feminino, só de mulheres empreendedoras e tal. Por quê? Porque a mulher, quando vai empreender, ela quer cuidar da casa, dos filhos e tal, ter mais tempo. Então, não fazia muito sentido ela sair de casa para ir para um lugar
porque aí ela ia perder o contato com os filhos, assim, né? Imediato. Então ficava assim, poxa, mas então a mulher tem dificuldade. E nas pesquisas da RME sempre foi identificado esse problema com networking. Porque a mulher tem tantos papéis para cumprir, 2, 3 jornadas, porque agora também não é só cuidar dos filhos. A gente está vivendo uma fase que cuida dos filhos e dos pais, né? Então, não são mais 2, são 3, 4 jornadas, sei lá. E aí, você fala assim, poxa, não tenho tempo para network. Sabe aquele happy hour, tomar e jogar uma sinuca, que os homens fazem, assim, falar, os negócios se bater fedem papo, numa... Né? Tomar uma. Tomar uma. Tomar uma e bater um papo. E aí a mulher, não, mas eu não tenho tempo para isso, porque eu tenho que chegar em casa, tenho que cuidar do meu filho, tenho que fazer a lancheira, tenho que fazer não sei o que lá. Então, assim, se detecta sempre na Rede Mulher essa dificuldade para fazer o networking. Por outro lado, aí falando que você está, né, dizendo que tem toda a verdade, esse negócio das redes. Então, assim, como é que as mulheres aprenderam ao longo da história, né? Como é que as mulheres aprenderam a lidar, tudo com rede? A avó, a tia, sabe? Outro dia eu estava assistindo um filme, gente, antigo, mas eu vou falar, chama Colcha de Retalhos. Que é um filme que a menina vai conversar com a avó e com a tia... enquanto elas estão costurando tem no Netflix, viu, gente? Eu tava falando, eu assisti esse filme com a minha filha, que eu falei assim, olha como é importante. Enquanto elas costuravam a colcha de retalhos, os retalhos, elas iam contando a história. E a menina que era jovem, que estava prestes a casar, cheia de dúvidas e tal, ela ia aprendendo com aquelas histórias. Então, as redes sempre foi natural da mulher. O networking, esse nome, né? Esse networking para negócios, não. Mas as redes, a formação de redes horizontais, sempre foi muito natural. E aí a gente vê nesse novo mundo, nessa nova economia, que as redes, elas são mais importantes do que... Se a gente contar o networking pejorativo, tá? Porque eu acredito que é a forma como... o networking é um jogo de interesse. Não é. Na verdade, é você montar primeiro as redes, se juntar com pessoas que têm propósitos parecidos, que é o que a gente fez na Rede Mulher Empreendedora. Então, tem propósitos parecidos, queremos ajudar, queremos ser ajudada e tal. E aí, a partir disso, você tem negócio. Então, primeiro você cria aquela rede de confiança para depois você fechar negócios, fechar parceria. Então, assim, conseguiu juntar duas coisas que pareciam tão opostas e não são. Dá para juntar e dá para fazer melhor. Né? E hoje a gente está vendo, o paradoxo, porque hoje a gente vive isso o tempo inteiro, né? O que a gente acabou de falar. É o homem, a mulher, não, gente. O que vai funcionar são os dois juntos. Os dois juntos. Então a gente tem que começar a integrar essas coisas, né? E aí eu acho que é aí que está o segredo da rede feminina. Né? Mas eu acho também que a mulher mudando esse mindset dela, de que ela não precisa sentir que abandonou a família ou abandonou os filhos para tocar o negócio, né? Eu acho que a partir do momento que ela muda isso, ela vai mudando, ela vai compartilhando isso já dentro da casa dela, com a família, com o marido, com os filhos, ela também já vai mudando aquele ambiente, já tem uma outra estrutura. E hoje o marido, você tem ele tem que ser mais... Exato. Hoje você tem exemplos. Eu tenho uma rede, com a rede eu fiz um negócio. Mas você tem um negócio porque você fez a rede. Então, hoje você já consegue... No começo era mais... E no começo que eu falo, a rede fez 12 anos agora. Então, 12 anos atrás é uma vida, né? No mundo que a gente vive hoje, 12 anos passa. Então, hoje a mulher já reconhece e a sociedade já está reconhecendo que, sim, precisa fazer rede, ela é essencial, fundamental. Sim, eu lembro de uma palestra que eu assisti da Luísa Trajano, ela falou o seguinte, que ela nunca teve dor de filho. O que é dor de filho? Ela falou que tinha que sair para trabalhar. Ela não ficava se sentindo mal porque o filho estava em casa ou estava com alguém, ou ela perdeu uma reunião na escola. Ela tinha um objetivo e ela deixava bem claro aquilo. E eu acho assim, essas palavras dessas mulheres também nos ajudam, né, Alice? Porque nós também temos filhos. A gente também, que você falou, nós somos mãe em período integral. E os filhos, muitas vezes, buscam a nós para muitas coisas, né? E a gente também tem que saber delegar isso. Você tem que saber delegar isso em casa. Você tem que saber descentralizar essas atividades, né? Eu acho que uma outra coisa que a gente aprendeu muito com a Ana Fontes, assim, não tem papel da mulher e papel do homem, né? O pai ajuda, né? O pai ajuda. É isso, uma frase da Ana muito boa. É uma frase da Ana muito boa. Então, a gente aprende bastante com esses exemplos. E pra gente, eu acho que tanto eu quanto você, acho que é um privilégio, né? A gente cresceu nesse ambiente com essas mulheres fortes e a gente aprende cada vez mais. E eu acho assim,
ter essa rede, onde a mulher ela vai buscar um apoio, e ela saber o seguinte, Alice, que muitas, e quando a gente ouve histórias, quantas histórias você já ouviu em mentorias ou não, mas você fala assim, poxa, já passei por isso, ou conheço histórias parecidas, Nossa. né? Enfim, como isso é importante, como isso faz a gente crescer, né? Alice, mas assim, o pulo do gato para empreender. Eu acho que mais do que isso, a gente precisa trazer mais mulheres para o nosso ecossistema. A gente está falando do empreendedorismo, mas você sabe o seguinte, eu como investidora anjo, também já participei de vários eventos, eu era a única mulher ali investidora, eu e a Maria Rita que coordena a Anjos do Brasil, né? E ainda nós temos poucas mulheres. Eu acho que tem toda essa questão aí que você falou do próprio ciclo, né, da mulher e tudo mais. Mas a gente precisa trabalhar melhor esse ecossistema. E quanto mais a gente fala, acho que mais a gente inspira. E você tem o pulo do gato. Conta aí pra gente. O pulo do gato. Não existe uma fórmula, né? Mas existe uma série, assim, eu fiz para criar essa... quando eu comecei o blog, eu comecei a criar, entrevistar empreendedores e sempre perguntava, mas qual que é o pulo do gato, né? Por que uma pessoa faz sucesso e tantas não fazem, né? Por que o negócio é tão restrito? E aí uma vez um menino me respondeu assim, na verdade, não existe um pulo do gato, existem vários pulos do gato. Eu concordo, são vários mesmo. Não tem uma fórmula de sucesso para ser, né, para ser seguida. E se você seguir isso aqui, você vai fazer sucesso. Sim. Existem várias fórmulas, várias realidades. Aí, de novo, a gente vai voltar na diversidade, né? Sim. Então, o que funciona para mim, talvez não funcione para você, mas se a gente trocar experiência, eu vou pegar um pontinho da sua experiência e vou colocar na minha, né? É assim que você faz inovação, quando você pega ali um exemplo e coloca numa outra realidade. Exato. Então, o pulo do gato, eu acho que assim, a primeira coisa é esse autoconhecimento. Então, sempre que eu faço mentoria, sempre que eu, né, tô dando aula, estou escrevendo, eu sempre estou reiterando essas mesmas... então, primeiro, esse autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você tem autoconfiança. Sim. Você consegue se posicionar, Sim. você consegue falar, opa, eu sou uma empreendedora, Sim. e com a minha, eu vou vender pouquinho aqui, com a minha lojinha, eu vou conseguir impactar na vida da minha filha, né? Se é uma empreendedora que vive só com a filha, por exemplo. Então, esse autoconhecimento te empodera, te traz autoconfiança. Sim. Essa capacidade de olhar, sempre você falou, de várias inspirações, né? E você também é uma inspiração. Então, quantas vezes que eu já vi palestra sua que eu falei, poxa, eu não sou investidora, mas eu quero ser um dia. Bom, mais uma. Quero ser. Então, eu já fico olhando Prazer. você e a Maria Rita ali Que falando. legal. Porque eu não sou agora, mas eu posso ser no Claro. futuro, né? Mas você sabe, olha, abrindo um parênteses que você está falando, eu também, quando eu entrei para ser investidora, eu falei assim, eu trabalhava já com startups, eu já fazia mentoria, validação de banca, para mim foi natural ali, né? E eu fui até a Anjos e tudo mais. Mas eu acho que a gente consegue contribuir tanto. Eu acho que o meu primeiro ano na Anjo, eu lembro na Anjos do Brasil, eu acho que eu contribuí tanto com o meu conhecimento ali, com o meu networking também. E eu acho que isso é bacana. As mulheres têm que entender isso também, que não é só chegar ali, não é só o dinheiro, né? Tem o que a gente chama também de smart money. Sim, E isso ajuda. Exato. E você sabe que tudo isso me ajudou muito e ajuda hoje na tomada de decisão quando eu vou investir numa startup, né? Então, tudo isso faz parte também. Que bacana. Com certeza. Bom, será muito bem-vinda como investidora, vai ser uma excelente investidora. Eu tenho um filho, viu? Toda vez que Você eu participo, tem? eu falo, eu não participo eu não invisto, mas quando eu participo de banca, como jurado, eu sempre falo assim, esse aqui tem potencial. Eu lembro que eu participei de uma vez, e era um menino que o pitch dele era péssimo, tadinho. Ele era universitário ainda, mas ele tinha um negócio muito inovador. E ele conhecia muito do negócio dele. E eu fiz uma mentoria com ele e ainda falei, seu pitch não é bom, mas deixa as pessoas te perguntarem. Ele continuou depois desse teu feedback? Esse menino, depois eu peguei um voo da Gol e li a revista, e na Ele tava revista lá. tinha uma matéria dele. Aí, ó. Então, quer dizer, arrepiei. Não é à Eu falei, toa. ó, se eu tivesse investido nele, uma hora dessa, eu tava recolhendo os dividendos. Ai, que legal. Mas você sabe que isso aconteceu comigo, né? Porque eu também participava muito de avaliação de banca, né? De validação de startups em várias aceleradoras. E eu comecei a fazer isso. Quando eu participava das bancas ou das mentorias, eu sempre falava assim, não, eu acho que esse aqui tem potencial, ali esse tem potencial. Então, e você sabe que os meus estavam sempre nos... Você vai treinando o olhar, não é? Muito, muito, Porque muito. tem muito a ver com o empreendedor. Então, Tem, esse sim. contato, né? Então, eu acho que isso que a gente a experiência vai trazendo isso, né? Além, né, além da idade.
Porque a mulher também se preocupa antes da gente entrar aqui. Eu Claro. falei assim, não, porque a gente tem que cuidar do cabelo, cuidar da maquiagem, porque além de, né, tem que ser bonita também. Mas além da idade, a gente vai Claro. ganhando muita experiência, né? Sim. E essa experiência você começa a... Às vezes a gente não tem interferência nenhuma no negócio. Mas Aham. eu adoro fazer pontes que eu vejo que deu super certo. Que legal, eu Então, também eu gosto. conheço fulano que conhece Sim. ciclano, que se eu Sim. fizer essa ponte... Gente, eu já fiz tanta ponte que deu certo, pessoas que viraram sócias, fecharam negócio, fizeram parceria. Eu já e passei fico investidores super para legal. você. Investidores não, empreendedores para você, lembra? Sim. Para você fazer mentorias? Sim, sim. Eu falei, não, vai buscar minha E amiga. eu acho que isso é muito legal. Quando você... Sim. Às vezes você não... Né, é só ali para fazer a ponte, mas o Legal. prazer que dá isso... Ai, que legal. né, A gente cresce, é o prazer né? de compartilhar. É uma outra soft skills aí da nova economia, né? Você compartilhar, você tá sempre aberto a essa transparência. Hoje em dia não dá para você... Não tem mais um segredo industrial. É, verdade. Se você não fizer as coisas transparentes, de uma forma aberta, quando você teve uma ideia ali, o outro já teve, já fez. Então, compartilhar, tá sempre aberto para o novo, sabe? Para trocar informação. O pulo do gato vai em movimento, faça acontecer, né? Se mostre. Então, assim, são pulos dos gatos. São vários pulos. Você tem que trabalhar bem isso. Alice, o pessoal tá falando aqui que já acabou o programa. Eu ficaria aqui com você a tarde toda. Nosso encontro foi curto. Foi curto, acho que a gente tem que gravar um outro, né? Mas assim, eu fico muito feliz de saber da tua jornada. Igual eu te falei, né? Tem coisas que a gente não sabia, não tinha alguns detalhes, a gente não teve oportunidade, né, de bater esse papo antes e tudo mais. Mas enfim, eu te admiro muito, eu acho você uma mulher sensacional, acho que você inspira. Eu acho que assim o que você tem falado de outras mulheres, eu falo para você também, mostre-se mais, coloque mais, porque você tem muito a agregar e muito a inspirar. Então, muito obrigada. Nossa, é um prazer. Eu adorei a conversa, foi curta, mas foi ótima. Espero que todo mundo goste também e vamos marcar mais. Vamos. Obrigada, querida. Obrigada. Sucesso. Tchau, tchau.